muita gente já me conhece há muito tempo, mas eu acho que artisticamente ou no campo da criação eu comecei a aparecer mesmo a partir do Carrinho Multimídia, ou seja, tem 2 anos, né? Fiz o Carrinho a primeira vez, eu, na verdade, assim, saí dando play na música dos outros, né? E já tinha um microfone, mas eu não usei. Aí Marcela, uma amiga bela, falou: Dumas, pega esse microfone e fale, vai falar suas loucuras, enfim. Aí eu fazia isso no meio das músicas já conhecidas, hits, enfim. Depois eu me bati com um cara que você me apresentou, DJ Jabá, Fabrício Jabá, e que me apresentou uns experimentos, umas bases musicais louquíssimas que ele cria com boca e que junto com baixo e com outras coisas ele vai editando ali no programa ao vivo e com as referências muito de Salvador, que ele remixava de uma forma muito contemporânea. Ele era um cara que adolescente dançava na timbalada, né? E eu nessa batida do Brau, que a gente está falando disso, tinha tudo a ver. Jabá me jogou umas bases, aí eu peguei, movida por essa ideia do ideias jockey, né, de misturar ideias, de remixar ideias, eu escrevo, que também é uma outra forma de expressão que eu até exploro um pouco, mas né, que eu também uso. Peguei uns textos, os ensaios meus, todos basicamente do balaio de um trabalho chamado Bolsa de Valores das Ideias, e peguei assim alguns pedaços e comecei a testar com as bases dele. Que nem um MC mesmo, nada de novo, nada de inovação, apenas o meu trabalho combinando com o dele, assim, e a gente querendo expressar nossas ideias. Esse foi o formato que eu fiz lá na Flickr. A gente fez o Sistema Existencial Livre, a gente fez o Brau e o Multimídias Ancestrais. Basicamente usando isso, samples, discursos de outros, com minha intervenção vocal e com a base que ele vai tocando ali ao vivo na hora. Eu já trabalho, já crio coisas há muito tempo, só que coisas que estavam lá na gaveta. Por exemplo, o Bolsa de Valores das Ideias é um desses trabalhos que eu concebi em 2000. E às vezes eu me pergunto por que eu não publiquei, não fiz esse trabalho antes. Tem trabalhos de, sei lá, 10, 13 anos atrás. E hoje eu fico vendo que talvez porque não tivesse a linguagem apropriada para isso, né? Porque eu não consigo pensar numa forma, numa linguagem desvinculada da outra. Então o texto ele já vinha assim, ó, blocado com a música, com a imagem, com o corpo, né, que é a coisa tátil, não tem essa separação. Então talvez antes eu não tivesse a tecnologia para isso como tem hoje. E também talvez eu não tivesse a maturidade subjetiva de entender e defender essas coisas como elas devem, né? Hoje eu já faço isso com mais, talvez até com mais energia e mais propriedade do que quando eu era mais jovem. As coisas também têm seu tempo, né? Eu recebi um convite, que eu fiquei super feliz, de um projeto de 2 brasileiras lá em Amsterdã, de uma residência artística, para passar um mês e meio lá, pesquisando, me alimentando e interagindo também com a cultura de lá, e devolver isso em forma de uma apresentação num espaço fechado e num espaço aberto. E é essa ideia do brasileiro universal. E uma das formas que eu vou usar para me comunicar, já que eu tenho essa barreira, né, da língua, é usar esses samplezinhos de tradutor baixa resolução mesmo, e com frases curtas, de uma forma que as pessoas possam entender o que está sendo dito, mostrado ali. E aí eu fico vendo assim, essa dimensão que as coisas vão chegando. Por exemplo, esse ano eu quero explorar o formato de instalação. De filmar, de registrar as ações, né, que eu faço na rua com outras pessoas, com o público, enfim. Gravar isso e isso ser usado como conteúdo artístico
numa instalação que eu quero fazer num espaço fechado. Quando eu digo fechado, não é fechado para as pessoas, mas assim, um espaço fechado que me dê possibilidades de explorar alguns recursos cênicos que na rua eu não posso explorar, como iluminação, projeção, esse outro lado também, que eu acho que é legal. E o que a gente quer fazer agora, e esse formato é o que eu quero mostrar lá nessa residência em Amsterdã, se rolar, usar o vídeo também como sampler, trechos de vídeos, projeções, também como referências de conteúdos, né? E esse formato também dá para explorar uma barreira que eu tenho, que é o da língua, porque eu só falo português. E aí eu quero fazer uma brincadeira com o tradutor do Google, que tem aquele recurso sonoro. Eu tenho feito esses experimentos, eu jogo umas frases de alguns trabalhos, clico ali no tradutor sonoro e ele mostra como é que você pronuncia. É bem brau, bem baixa resolução esse recurso, né? E aí eu estou gravando isso, para isso ser samples nas apresentações que eu vou fazer. E posso fazer isso com o francês, com o inglês, com o espanhol, com o hebraico, com o que tiver disponível no catálogo do Google. Eu vou botar lá no tablet. Deus queira que funcione, que o tablet do carrinho é Xing Ling. Eu ainda não tive tecnologia para comprar o iPad, que, na minha opinião, não fazendo propaganda, né, da época, nem ganho grana para isso, mas é o melhor. Mas enfim, eu botar lá para as pessoas ouvirem, né, porque é uma opinião de quem está totalmente envolvido naquilo que faz. De repente pode te ajudar na busca de um trabalho seu, como as coisas de outras pessoas que eu, por exemplo, eu quando assisto um filme, quando alugo um filme para assistir, eu assim sou rata de making off. Às vezes eu até dou mais valor ao making off do que ao filme, porque ali no making off tem muita informação de pessoas que estão envolvidas fazendo aquilo e que estão te dando dicas, dividindo a forma como elas trabalharam, né? Então, o making off é uma coisa que eu gosto muito de ver. E de repente, assim como essas coisas me ajudam, também o que eu estou falando pode ser legal para outras pessoas, né?